No vídeo de hoje concluiremos os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza. Empédocles. Empédocles foi filósofo, político e poeta. Nasceu na cidade de Agrigento, na Sicília, e apesar de ter vivido na época de Sócrates, é considerado um filósofo pré-socrático. Ele também era um cosmólogo e estava em busca de um princípio universal que explicasse a natureza e o cosmos. Sua obra foi toda escrita em versos e suas lições estão em 2 poemas, Purificações e Sobre a Natureza. Empédocles discordava da ideia da existência de um único elemento primordial como sendo a origem de tudo, como pensava Heráclito e Parmênides. Ele concluiu que a água não poderia se transformar em um peixe, nem a terra se transformar em um vegetal, ou o ar se transformar numa borboleta, por exemplo. A sua teoria era que a origem de todas as coisas está nos 4 elementos combinados: água, terra, fogo e ar. E o que diferenciava uma coisa da outra era a proporção relativa de cada elemento na sua composição. Por exemplo, no peixe há uma maior proporção de água do que de terra, fogo ou ar. Já num pássaro, haveria maior proporção de ar do que de outros elementos. Sobre esses elementos agiam 2 forças: o amor, que os unia, e o ódio, que os separava. Anaxágoras. Anaxágoras nasceu na cidade de Clasômenas, na Grécia, e foi fundador da primeira escola filosófica de Atenas. Ele achava que a natureza era composta por uma infinidade de partículas minúsculas invisíveis a olho nu. As coisas surgem e desaparecem com a agregação e a desagregação dessas partículas ou elementos. A força que atuava sobre essas partículas e fazia com que elas se unissem e constituíssem todas as coisas era o que ele chamou de nous, palavra de origem grega que podemos traduzir por razão universal. Vários filósofos se utilizaram da palavra nous e deram a ela diversos sentidos. Para alguns, nous seria inteligência ou pensamento, para outros seria parte racional e imortal da alma, ou ainda emanações do ser divino. Anaxágoras acreditava que a natureza é eterna, não teve início e não tinha fim. Para ele não houve criação divina ou qualquer tipo de Big Bang. Tudo sempre existiu. Demócrito. Demócrito foi discípulo de Leucipo, outro filósofo pré-socrático, e nasceu em Abdera, na Grécia. Ele concebeu que, apesar das transformações dos seres e dos objetos captadas pelos nossos sentidos, na verdade as coisas não se transformam. Para Demócrito, todas as coisas eram formadas por elementos mínimos invisíveis, que ele denominou de átomos, que quer dizer indivisível. Esses átomos se diferenciavam entre si na forma e no tamanho. O átomo só poderia ser conhecido através do pensamento. É bom lembrar que na época de Demócrito não existia nenhum instrumento ou equipamento, como o microscópio, por exemplo, que auxiliasse a comprovação visual da existência do átomo. Essa teoria do átomo foi precursora das pesquisas atômicas posteriores dos cientistas Dalton, Rutherford e Bohr. Demócrito era um materialista. Para ele não existia nenhuma força ou razão superior ou divina que exercesse ação sobre os átomos, ordenando-os e formando todas as coisas. Apenas havia as leis imutáveis da natureza que a tudo regia. Como materialista, Demócrito acreditava que a alma estava ligada ao cérebro e que não haveria qualquer forma de consciência quando o cérebro deixasse de funcionar e degenerasse. Ele concordava com Heráclito que tudo fluía, mas haveria algo permanente e imutável que não fluiria, o átomo. Demócrito e Leucipo, o seu mentor, são considerados os pais da química atual, e com eles a filosofia natural grega ou pré-socrática chega ao fim. Bem pessoal, é isso. Se gostou, curta o vídeo e compartilhe. Se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações. Até a próxima. Luz e paz.